E esse episódio aqui me faz lembrar de um homem que nasceu num lugar que não era o lugar mais esperado. Era para ter nascido no palácio e nasceu numa manjedoura. Então não importa o lugar onde nós somos vistos, importa o trabalho que nós realizamos. Então vamos lá, o tema que eu decidi abordar é a democracia racial nos veículos de comunicação. Um estudo de caso do Jornal Nacional. O apresentador sou eu, Mauro Lúcio, orientador, professor Van. A justificativa, por que esse tema? Por que justifica fazer esse trabalho acadêmico? A justificativa, analisar a visibilidade dada à população afrodescendente, uma vez que, segundo o IBGE de 2010, ela representa 50,7% da população brasileira. Nós estamos falando aqui da maioria absoluta. Porque se nós tirarmos os índios e os chineses, japoneses e deixar os brancos, talvez nós teremos 40% de uma população branca, em contrapartida uma população de 50,7% declarada afrodescendente. Esqueci, é para cá, mais para baixo. O objetivo é avaliar se há democracia racial nos meios de comunicação, se a atual realidade social e cultural vigente no país é representada de forma equânime nos meios de comunicação. Ou seja, vamos ver se essa população ela é representada à medida da proporção que ela é de 50,7%. O problema investigado: como se dá a participação de afrodescendentes enquanto profissionais da comunicação e enquanto cidadãos brasileiros no Jornal Nacional. Então, a linha de pesquisa ela avaliou tanto os profissionais que atuam no Jornal Nacional, quanto cidadãos brasileiros que não são profissionais, mas servem como instrumentos das matérias, das pautas, as fontes. Quem são essas pessoas? Outra questão, as metodologias adotadas. Eu adotei a análise de conteúdo e também fiz uso da semiótica. Então, me ajudou muito quando o professor Van conseguiu me disponibilizar o material, que foram 6 edições do Jornal Nacional. Foi escolhido o Jornal Nacional por qual razão? Por ele pertencer a uma emissora que ela cobre aproximadamente 97% do território nacional. Porque alguém poderia dizer, mas por que essa escolha? A escolha foi uma escolha técnica. Vamos escolher uma emissora que tenha maior cobertura. E essa emissora, a Rede Globo, ela tem a maior cobertura que mais alcança o território nacional. Foram analisadas para essa pesquisa 6 edições. E eu agradeço o professor que me orientou, que ele me deu a seguinte sugestão: que eu não analisasse uma semana, mas pegasse 6 dias em 6 semanas, de modo que foi numa segunda-feira, 4 de janeiro deste ano, depois foi na terça-feira, no dia 12, e assim sucessivamente. Por quê? Poderia surgir algum fenômeno, como que nós estamos vendo nos Estados Unidos, ou o caso do estupro coletivo no Brasil, que chama a atenção da mídia e faz contaminar ou não sair o efeito e os números não serem condizentes com a realidade. Então foi muito boa a observação do professor. E quais foram os resultados encontrados após isso? É só para ter de números. Observou que foram 69 profissionais na relação de gêneros, 35% mulheres, 65% homens. Então, na relação de gêneros, nós observamos ali que a quantidade de profissionais homens no telejornalismo, no Jornal Nacional, é quase que o dobro em relação ao número de mulheres. Então, as mulheres aqui presentes têm um grande espaço para ocupar aí no mercado. Agora, se nós cruzássemos esses dados com o número de mulheres que estão na faculdade, em relação ao número de homens, nós vamos ver que o mercado favorece mais aos homens do que às mulheres. E agora, da minha pesquisa, eu tive o cuidado de pegar e analisar. Gente, deu um trabalho, o Van sabe disso, porque eu fiquei mais ou menos umas 3 semanas só fazendo análise.
Por fim, eu estava tão entediado que eu falei, eu não estou aguentando mais olhar para o jornal, porque eu tinha que contar quantas reportagens, quantos segundos de fala de cada apresentador, quantos segundos de fala de cada entrevistado, o nome do repórter, o local. Foi um trabalho muito minucioso, olha, mas valeu a pena, porque me proporcionou uma visão de números. Aqui nós observamos o tempo de fala da Renata, do William e da Sandra. Chama atenção que o Evaldo Pereira, que é pertencente à etnia, eu não vou falar raça negra, porque não existe termo raça, porque existe a raça humana, mas ele é pertencente à etnia negra. O tempo de fala dele foi o inferior. Então nós começamos a perceber que os números mostram que há espaço para profissionais afrodescendentes, mas até o tempo de fala dele é reduzido. Eu necessitaria fazer mais pesquisas para não fazer julgamento de valores a partir desses números, mas é um fato que o afrodescendente ele tem menos tempo de fala do que os outros profissionais da bancada. O resultado final das 6 edições, o que esses resultados apresentaram? Em relação ao número de entrevistados, foi um total de 139. Aqui o número é 125. Aqui o número é 14. 125 pessoas entrevistadas eram brancas, 14 pessoas eram negras, o que dá 10% das pessoas que têm visibilidade, não visibilidade, que tem voz, porque esse trabalho foi dividido, porque nem todo mundo que aparece no Jornal Nacional, que é afrodescendente, ele tem voz, ele é usado somente para preencher a matéria. E a imagem que é trabalhada desse afrodescendente, ele é colocado e apresentado em situação de... Qual é o termo que nós usamos, Van? Vulnerabilidade. E foi o que eu apresentei hoje no simpósio. E em contrapartida, e voltando então, porque a nossa pesquisa também procura analisar a questão da atuação dos profissionais. Foram ao todo 72 jornalistas que atuaram nessas 6 edições. 4 eram negros. 68 eram brancos. Então o que nós percebemos? 5% de profissionais, 10% dessa população, ela teve representatividade apenas em 10% do montante de 139. Então nós percebemos pelos números que o objetivo do trabalho é avaliar se há democracia racial nos meios de comunicação. A democracia racial, ela pressupõe que todos têm o mesmo tempo, proporcionalidade de visão e fala. Então, pelos números aí apresentados, nós vamos agora apresentar alguns resultados. O resultado final das 6 edições no que diz a respeito ao tempo de fala. Então, o tempo de fala foi observado que os entrevistados que eram brancos, na maioria ministros, médicos, doutores, pessoas de cargo elevado na sociedade, eles tiveram 27 minutos de fala. E já as pessoas afrodescendentes, somando as 6 edições, teve 2 minutos de fala. Ao longo das edições tem uma matéria de economia, que a economista ela gastou 4 minutos e meio de fala. 4 minutos. Então, quando nós olhamos o tempo de fala, é um número realmente assustador, quando nós falamos no quesito democracia racial. E o que esses números nos levam a algumas conclusões? Diante dos números expostos, percebe-se uma discrepância entre negros e brancos no que diz respeito à atuação e visibilidade no Jornal Nacional. Os números são gritantes, a diferença entre brancos e negros, da visibilidade e o tempo de fala, é muito grande. Também os números percebidos no JE não condiz com a atual realidade social e cultural vigente no país, segundo os dados do IBGE. Os dados do IBGE apontam para 50,7% de população afrodescendentes. E se nós levarmos em consideração que os outros 49% são compostos de índios, japoneses, pessoas tidas como pele amarela, ou seja, o número de brancos seria realmente menor. Outra questão, os números apontam para a inexistência da democracia racial
no Jornal Nacional e nos meios de comunicação. Então, o que é visto no Jornal Nacional não é compatível com a atual realidade cultural e social vigente no Brasil. Outra questão que nós podemos: se os números fossem proporcionais aos do IBGE de 2010, para nós pensarmos em democracia racial, os números teriam que ser próximos disso aqui. Se foram apresentados 72 jornalistas ao longo da edição, pelo menos 36 seriam afrodescendentes, se nós quiséssemos pensar em democracia racial. Em relação aos entrevistados, foram 139 entrevistados. Se fosse fazer uma proporção aritmética a partir dos dados do IBGE, o número de entrevistados seria 70. 70 pessoas entrevistadas seriam negras, dos 139. E em relação ao tempo de fala, se cruzássemos os dados e fizermos uma comparação, o tempo dedicado a pessoas afrodescendentes teria de ser 15 minutos, porque ao todo foram 29 minutos. E a pesquisa mostra que a população afrodescendente teve 2 minutos. Então, a partir dos números, sem fazer julgamento de juízo de valor, nós percebemos que não há, no Brasil, democracia racial nos meios de comunicação. Vamos prosseguir? Análise semiótica. Onde eu usei a análise semiótica? O nível pragmático, eu acredito que eu estou falando para pessoas que a minha mãe não conhece, mas a minha mãe assistindo televisão, como muitos outros brasileiros, esse nível pragmático é o nível que está mais perto do senso comum, que dentro da visão da minha mãe, minha esposa nem tanto, porque tanto eu conversar com ela de jornalismo, se ela fizer o curso, ela já tem meio caminho andado. Mas o nível pragmático é o que está mais perto do senso comum. O que acontece? As pessoas assistindo o Jornal Nacional, elas vão dizer que o Jornal Nacional ele não é racista, porque temos alguém na bancada, que é o Heraldo Pereira, temos a Maju, temos a Zileide Silva, temos aquela menina lá da Lava Jato, em Curitiba, do Ciné Novaes, alguém fala, não é racista, é um espaço democrático. Esse é o nível pragmático, mas nós da comunicação, enquanto pesquisadores, nós não nos atemos ao nível pragmático, nós vamos aprofundar. O nível sintático é o nível que se baseia em dados, números, medidas e estatística. Pelos números se percebe a ausência de democracia racial no Brasil. Ou seja, nesse nível aqui, quando chega no segundo nível sintático, você já consegue perceber que não existe democracia racial. Agora nós vamos para o terceiro nível, que é o nível semântico. Esse nível semântico é o nível dos sentidos, é onde você vai procurar compreender aquele fenômeno. E o grande perigo é você fazer uma compreensão não a partir do seu mundo, a partir da sua realidade. É você conseguir entender o contexto histórico que envolve essa questão, porque o racismo no Brasil envolve uma questão histórica e não está retido somente dentro do segmento da comunicação. Ele é observado e percebido em todos os segmentos da sociedade. É nesse nível que nós precisamos compreender. Percebe-se que a prática do racismo no Brasil é histórica e não se restringe aos meios de comunicação, mas a vários outros segmentos da sociedade. Eu não quero ter aqui a ousadia ou, quem sabe, a presunção de querer dar explicações. Eu estou apresentando um fenômeno. Ou seja, existe uma área de pesquisa muito vasta para aprofundar, para buscar essas respostas. Vamos a seguir? Conclusão. Após a apresentação, análise das 6 edições, a partir da semiótica, nós chegamos ao que nós já afirmamos: não há democracia racial nos meios de comunicação no Brasil. Eu acredito que pelos números todos percebem isso. Segunda coisa, o lugar do branco e o lugar do negro estão muito bem definidos no JN. Pode-se comparar a Casa Grande e a Senzala, dentro da visão de Gilberto Freire, porque não é objeto do nosso estudo, não teremos tempo, eu dividi, mas as imagens o Van viu, eu posso mostrar para vocês em off, que o espaço do branco, ele é visto como ministro da Economia, presidente, pesquisador de laboratório tal, e o negro, como ele é visto? Ele é visto como braçal, serviçal, a imagem dele é trabalhada, o estereótipo do negro apresentado no Jornal Nacional é o estereótipo do negro favelado,
pobre, cuja imagem está atrelada à doença. Quando vai falar de Zika vírus, tem que colocar uma mulher negra. Quando vai falar de leucemia, coloca uma imagem de 2 meninos negros. Porém, usa a imagem, mas nem dá fala para eles. Então nós observamos que a obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, fazendo uma analogia, nós percebemos isso no Jornal Nacional. Estão muito bem definidos os lugares. O negro, quase que na sua totalidade, é visto em situação de vulnerabilidade no Jornal Nacional. Ou seja, as cenas que eu não coloquei aqui, porque eu tenho que administrar isso dentro de 20 minutos, que o negro ele é visto de chinelo de dedo, de bermuda. Há uma cena que, em termos de ética profissional, mostra, jamais colocaria um homem que parece estar com a barriga d'água. Eu mostrei para alguns professores, vocês viram isso. Ele está de shorts, sem camisa, de chinelo de dedo. E ao lado do sobrinho também de bermuda com a camisa regata. E aqui ninguém gostaria de ver um familiar sendo exposto publicamente em rede nacional, no maior jornal, que é o Jornal Nacional, talvez da América, e entre os maiores do mundo, sendo exposto daquela forma. E é assim que é trabalhado. Outra questão, podemos prosseguir? O racismo, aí é um pensamento que eu desenvolvi uma analogia. O racismo no Brasil é semelhante a um paciente que se queixa de dores. Ele consegue senti-la em seu corpo e até na sua pele, porém não consegue identificá-la. Ao procurar o médico, o mesmo consegue rapidamente identificar, embora nunca a tenha sentido no seu corpo ou na sua pele. Conclui-se que identificar uma doença não é o mesmo que experimentá-la. Eu uso essa metáfora. O médico, o paciente, ele está acometido de uma dor. Ele não sabe que dor é essa, porque ele não é médico, ele não estudou. Ele procura um médico, porque ele sente dores na pele, no seu corpo. O médico, pela sua capacidade intelectual, anos de estudos, acesso à educação, facilmente ele identifica o problema. Mas o que nós percebemos? Que o racismo no Brasil, ele é semelhante a uma doença, que aqueles que têm essa doença, muitas vezes não sabem o que é isso. O porquê que as portas, muitas vezes, não são abertas. O porquê ele está à mercê da sociedade. O porquê ficou reservado para eles o serviço braçal. E paradoxalmente falando, o único que talvez pode conseguir identificar é justamente um médico que não pertence à sua etnia. É aqueles que sabem que o problema existe, mas de forma alguma assume e reconhece. Até que aparecem alguns médicos e pesquisadores que têm a coragem de dizer: você está sofrendo de tal doença. Ou seja, o racismo no Brasil ele é muito bem coberto. Ele é negado. Ele não tem forma, como vocês observaram, sobre o ponto de vista da Mira Leitão. A Mira Leitão ele fala que ele não tem forma, ele não tem aparência. E Muniz Sodré, ele afirma que os meios de comunicação, eles trabalham de forma a coibir a atuação de pessoas negras no telejornalismo. Então nós observamos duas pessoas. Um está no campo das ideias, o outro está no campo também das ideias. Mas eu apresentei no decorrer da monografia um parecer de Paulo Henrique Amorim, em que ele foi testemunha que o ex-diretor de jornalismo da Rede Globo, ele recebia bilhetes do dono da emissora. Qual o nome dele? Esqueci. O Roberto Marinho. Ele mandava bilhetes, está no livro, consta na monografia, em que ele dizia: eu não quero negros no Jornal Nacional. Aí o que eu fico a me questionar e perguntar enquanto pesquisador: será que o atual diretor Ali Camel, que consta na obra, onde ele fala na sua obra que não somos racistas, ele nega o racismo? Por que ele fala assim? Ele é sociólogo e jornalista. Então, ele fala a partir da sua realidade de mundo, a partir da sua realidade de vida. Então, eu vou prosseguir, eu não sei se meus 20 minutos estão chegando ao fim, como é que tá? Chegou? Eu termino agora com a palavra de Muniz Sodré. Existe uma coisa maior que a democracia racial, que é a racial democracia. Racial democracia é aquela que favorece sempre aquele que tem uma pele mais clara. O Brasil é um país racista. Eu não posso afirmar isso, porque estou graduando.
só depois de doutorado para lá, com muitas leituras e orientação do Van, que eu era muito ácido nas minhas colocações, e ele ajudou trazendo açúcar e daquele limão fazer uma limonada que não ficou tão ácida assim, né, Van? E eu lembro, toda vez que ele corrigia, eu ficava rindo em casa. Eu falei, Van, coitado do Van, está corrigindo meu texto. Mas Muniz Sodré pode falar isso aqui, porque ele tem conhecimento de causa, ele é respeitado, e nós usamos até a leitura de Muniz Sodré. Eu agradeço a oportunidade. Então, aí, como disse, dentro do nível dos sentidos, dos significados, há um vasto campo para pesquisa, para trazer a resposta, e não sou eu que vou trazer as respostas. O objetivo da ciência não é a certeza que motiva a ciência, é a busca das respostas, são os questionamentos. Então, há aí um vasto campo para se pesquisar, sem tendência, sem querer puxar a sardinha para o lado de cá porque eu sou negro. Tem que fazer a partir dos números, dos dados, e levar em consideração a herança histórica que o Brasil tem junto à população negra, que foi escrava aqui durante séculos. E do dia para a noite foi lançada para as ruas, e o Brasil importou mão de obra europeia na tentativa de embranquecer o Brasil. Eu agradeço a oportunidade, volto a palavra ao meu orientador, que já está mostrando o telefone dele para mim.